antes de estarmos a viver esta situação que estamos a viver agora, o conflito e a pandemia. Mas antes disso, nós o que vemos é que em Moçambique, nós até sei que temos um bom trabalho feito a nível de legislação, as leis existem, mas o problema muitas vezes está na aplicação e em que essas leis de facto cheguem ao terreno e que as pessoas cumpram e que sejam aplicadas. Qual é que é a sua visão e qual é que é a sua experiência ao longo destes anos, com a vasta experiência que tem, sobre a situação da mulher e dos direitos da mulher em Moçambique, e especificamente em Cabo Delgado? Bem, há alguns avanços, nós notamos alguns avanços, porque as mulheres são fortes e as mulheres resistem a qualquer luta. Elas resistem sempre e isso nos leva a crer que há avanços. Uma das coisas que tem avançado muito é a fala. As mulheres conseguem falar abertamente dos seus problemas. Tirando agora com o conflito armado que há algumas restrições, mas as mulheres falam e as mulheres têm algum poder. O problema é o espaço que elas devem ter para conseguir exercer esse poder, exercer essa maneira de falar e a fala que elas têm e a força que elas têm. É o espaço. Por causa das normas restritivas, tem sido difícil ainda a mulher elevar-se ainda mais, mas que o trabalho tem sido feito. Em alguns casos, as mulheres até estão bem organizadas, há muitas agentes de mudança como mulheres ao nível das comunidades. Tem sido fácil organizar trabalhos com comunidades, de comunidades a nível de trabalho transformativo nas comunidades, porque temos já mulheres lá preparadas e agentes de mudança. Então, isso já é um bom sinal, é sinal que há avanços na nossa luta pela igualdade de género. Mas as normas restritivas e as práticas culturais negativas continuam. E é um processo para poder eliminar essas normas. Então, há comunidades que ainda, há mulheres que ainda estão muito retraídas e apegadas às amarras do machismo e do patriarcado, enquanto que há aquelas que, apesar dessas amarras, conseguem lutar. Então, é uma onda que anda ou rápido de um lado, mas devagar ainda do outro lado. Tudo isto tem a ver no contexto em que cada uma delas vive. Muito obrigado. Eu fazia a mesma pergunta aqui à senhora Júlia e pegava até nesta questão que a senhora Olga falava, de que nós muitas vezes pensamos que, ou muitas vezes existe a ideia que é apenas da parte dos homens que as ideias machistas são transmitidas, não é? Mas muitas vezes a senhora Olga dava-nos aqui o exemplo que as próprias mulheres que muitas vezes são transmissoras desses ideais, dessas normas machistas. Então, gostava de pedir aqui à senhora Júlia um comentário também a esta questão, a esta observação, e ouvir um bocado a sua experiência de como é que vê a evolução da questão de direitos e respeito do direito das mulheres ao longo dos últimos anos em Moçambique, especificamente em Cabo Delgado. Boa noite mais uma vez. Dizer que em relação a esta questão dos direitos humanos das mulheres em Cabo Delgado, primeiro vou fazer lembrar que Cabo Delgado é uma província predominantemente, que predomina muito o Islão, onde o Alcorão é o direito máximo. E também não vamos nos esquecer que já a mulher em Cabo Delgado, existem várias práticas culturais que acabam como posso dizer, fazendo recuar a vida dessa própria mulher. Muita mulher, ainda que haja essas leis que defendem e protegem, mas ela está a seguir aquilo que são as normas, as práticas, os hábitos culturais, e em algum momento acaba morrendo aquilo que é a voz desta mulher. Sabe-se que em Moçambique, a zona sul é patrilinear e a zona norte é matrilinear, mas a mulher no norte não decide muito. É sempre o irmão, é sempre o tio, é sempre aquele homem que acaba
decidindo por aquilo que é o bem, aquilo que é o produto final da mulher, ainda que ela tenha uma machamba, ainda que ela tenha acesso a certos recursos, ainda que ela faça um negócio, o fim, quem vai decidir é o marido, é o irmão, é o tio. Quer dizer, ela acaba não tendo autonomia suficiente de decidir pelos seus próprios bens. Neste exato momento, principalmente porque muita mulher deslocada perdeu não só os seus familiares, as suas casas, machambas, os seus bens, neste momento a mulher, a maior parte delas, sofre por não ter nem sequer oportunidade, nem acesso, nem informação, nem saber qual será o seu futuro em relação àquilo que é sustentabilidade econômica, muito menos daquilo que ela pode fazer como negócio. E neste exato momento não tem muito espaço de manobra, não tem como decidir, como resolver, como fazer. Mas falando naquilo que é mulher rural ou naquilo que é a mulher de Cabo Delgado, nós ainda temos uma cultura muito forte enraizada dentro de nós. Mesmo colegas minhas, mulheres que foram à universidade, letradas, ainda há uma questão cultural de fazer a apresentação daquilo que é o seu rendimento, daquilo que é o seu ganho. Então, este é um problema que temos que trabalhar não só na comunidade, assim, nós próprios também temos que resolver este problema. Estamos em grandes painéis, estamos em grandes movimentos, mas este é um problema que eu já percebi que não é só a nível rural, mesmo nas zonas urbanas, que isto existe. Então, temos que desconstruir, há uma desconstrução que tem que ser feita e trabalhada mesmo em relação àquilo que são os direitos e vontades, e perceber que eu também posso, que tenho acesso, e não está fácil mesmo. Ainda antes de entrarmos no tema específico do conflito armado, eu gostava de saber se na vossa percepção e na vossa experiência, as novas gerações, as mulheres, as raparigas mais jovens, não é? As crianças, as meninas, as raparigas, já começam a ter um comportamento diferente, as crianças de ambos os géneros, não é? Rapazes e raparigas, se notam que nas novas gerações começa a haver uma mudança de comportamento, se as normas sociais, se os princípios religiosos já são aplicados de uma forma mais equilibrada e que respeita mais o direito das mulheres e promove a igualdade, ou ainda sentem que ainda existem estas amarras e estes princípios e valores ainda estão muito fortes e muito enraizados. E passava, se calhar, a primeira palavra outra vez à senhora Olga. Bem, isso acontece, há mais desenvolvimento nas zonas urbanas, nas cidades, em relação à zona rural. Como estava a dizer a Tatiana, nas zonas urbanas realmente está muito avançada a questão de desconstrução de normas e práticas culturais negativas no seio de jovens. Temos várias associações de jovens líderes, há muito conhecimento, há muita sabedoria, mas isso não se transmite na zona rural. Na zona rural o cenário continua outro, continuam as práticas culturais, as amarras, e que é muito difícil desconstruir. Então, eu penso que deveria haver um intercâmbio, sei lá, no futuro devemos refletir mais sobre isso, e haver intercâmbios entre jovens da zona urbana e jovens da zona rural, para poder elevar este nível. É certo que muitos jovens que até estão nas faculdades vêm da zona rural, que estão a cursar, estão a fazer cursos, estão-se a formar, mas mesmo assim, quando voltam à terra natal, são mulheres, continuam levando a mesma forma, continuam seguindo a religião, as práticas culturais e tudo isso. Então, é preciso muito trabalho ainda ao nível... Deve haver um equilíbrio. Temos que começar a criar um equilíbrio entre os jovens da zona rural e os jovens da zona urbana. Porque o que é que vale? Às vezes vem estudar, faz um curso, mas quando chega lá tem que seguir de novo tudo aquilo que são as práticas culturais. Então, temos que refletir muito sobre isso.
E lanço a mesma questão para a senhora Júlia, mas aproveitando para colocar aqui